Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 25 de maio. Agora na Espanha, 22 horas e 30 minutos. No Brasil, 17 e 30 da tarde. Eu estou no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. A gente já está no primeiro, segundo, terceiro candle comprador, aquele martelinho que a gente desenhou na madrugada de ontem, dia 24, para hoje, dia 25, estava mostrando um indício fortíssimo de que era o ponto de inflexão dessa sequência bizarra de candles vendedores no 4 horas. Como o pavio dele avançou para essa área absurda de sobrevenda, eu reportei que isso aqui estava com cara de fundo, os engolfamentos subsequentes ainda reforçaram essa tese e agora a gente está voltando como num efeito elástico em direção à VWAP semanal, que segue lá em 26.770. A gente chegou a fazer a máxima nesse retorno em 26.522. Vai bater 26.770, formar um pullback e buscar a linha d'água. Eventualmente, se ficar mais aberto, vai buscar a linha d'água na interseção entre a linha d'água e a aresta superior aqui na projeção. Quando elas se confundirem, a linha d'água com essa LTB aqui, que é a aresta superior da nossa cunha triangular, ali no patamar de 27.300, é bem provável que seja ali que a BTC atinja o alvo da linha d'água. No semanal o negócio está ficando bonito. Esse candle tem o desenho dele encerrado agora no próximo domingo, na virada da VWAP de domingo para segunda. Fundos ascendentes, topos descendentes no diário. A BTC ficou meio esquisita, mas o que está aparecendo é que isso aqui vai se desdobrar como um fundo duplo. Ou, eventualmente, se a gente ficar escalando aqui quando se aproximar da base da nuvem, vai fazer uma sequência de fundos ascendentes, topos descendentes, para depois buscar algo próximo das linhas superiores da nuvem, que está se confundindo a linha superior da nuvem na projeção com esses topos entre 30 e 31 mil dólares. Aqui deve ser a nossa resistência mais relevante na nossa caminhada em direção a 36 mil dólares, já que lá é o alvo da nossa onda 5. Aí no final vai ficar a onda 1, 2, 3, 4 e a onda 5 com as subondas, né? Vai bater em 30, 31, formar o pullback, depois buscar aqui 36, depois vai fazer A, B e C e acumular para buscar a nuvem de novo. Mas com certeza vai para 36 mil dólares. E no intraday deu bons trades hoje. Vocês vejam que ficou o dia inteiro batendo, ó, na virada beijou a lower, voltou para VWAP, beijou a primeira upper, voltou para VWAP, beijou de novo a última upper, voltou para VWAP. Agora a gente está acumulando ali, formando meio que um triângulo para na virada da VWAP de hoje para amanhã, possivelmente buscar algo acima do patamar da VWAP de ontem. Deve se aproximar de 26.770, que é onde está a VWAP semanal. Hoje, todos os sinais na sala de sinais e a maioria no copy trade fecharam no gain com lucro no bolso dos assinantes. O que está em aberto já vai fechar. Na seara fática, preparem-se para o impacto. O mercado pode explodir se a China suspender a sua proibição em relação à criptografia. A China tinha uma posição ambígua em relação à criptografia, mas alguns analistas geopolíticos e até economistas, principalmente as autoridades financeiras de Hong Kong, estão reportando que a China mudou dramaticamente a sua postura em relação à criptografia. Se a segunda maior economia do mundo mudar a postura em relação à criptografia, vocês podem esperar um impacto profundo. Talvez 100 mil seja pouco para a BTC. Uma das maiores economias do mundo, a chinesa tem até hoje uma relação muito ambígua com a criptografia, mas os bancos estatais chineses estão tratando de forma tão crypto-friendly, por assim dizer, as corporações criptos que migraram para Hong Kong, que alguns analistas estão dando conta de que vem uma virada hecatômbica em favor da criptografia. Pode ser mais um capítulo da guerra geopolítica entre China e os Estados Unidos. E os Estados Unidos estão reprimindo a criptografia e agora, numa mudança bizarra de postura, é possível que a China passe a aceitar essa indústria sem restrições. E o novo sistema Megabyte da Meta AI resolve um dos maiores obstáculos para as plataformas de interface de inteligência artificial GPTs, principalmente o GPT-4, que é a última versão
do ChatGPT. O novo sistema Megabyte da Meta AI abandona a tokenização em favor de uma nova arquitetura de previsão de multicamadas. A maioria dos sistemas de codificação usados hoje atuam com um padrão de até 8 bits. Nesse paradigma, há uma certa limitação, como acontece hoje com o GPT-4, que já é muito avançado para quem faz uso do GPT-4, como eu faço. É bizarro o que ele é capaz de fazer, mas para efeito de comparação, o GPT-4 atualmente pode lidar com 10 artigos de notícias de longa duração em um único prompt, enquanto o Megabyte AI, com essa nova tecnologia, seria capaz de analisar, por exemplo, a totalidade de um livro como Guerra e Paz, de Tolstói, em microsegundos e, ao mesmo tempo, lidar com um volume absurdamente infinitesimal de dados. Ou seja, a gente está só no começo dessa mega revolução que é a inteligência artificial. E a Coreia do Sul aprova um projeto de lei para obrigar as autoridades a divulgar participação em BTC e ativos criptográficos. Agora, qualquer detentor de cargo público na Coreia do Sul é obrigado a reportar às autoridades todo o seu patrimônio em BTC e em criptoativos. É o novo normal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o republicano McCarthy diz que as diferenças para poder resolver o imbróglio do teto do endividamento norte-americano estão diminuindo, mas ainda não há um acordo e os americanos vão flertando com a queda num precipício. Os Estados Unidos devem pagar os juros da dívida que vão vencer, da dívida soberana americana que vão vencer em junho até o dia 15. Senão, a agência Moody's de classificação de risco falou que vai retirar o AAA do crédito soberano norte-americano. Agora as atenções dos investidores se voltam para o rating de crédito soberano norte-americano. À medida que o governo federal fica cada vez mais próximo de um calote, a agência Moody's de classificação de risco diz que o não pagamento dos juros sobre os títulos já emitidos, que vão vencer agora até 15 de junho, vai impor a perda do grau AAA. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a Rússia avança com a implantação de armas nucleares táticas na Bielorrússia. Isso acendeu um alerta agora no final da tarde dessa quinta-feira no alto comando da OTAN. A Rússia avançou nesta quinta-feira com um plano bizarro de implantar armas nucleares táticas na Bielorrússia. É a primeira vez que a Rússia movimenta ogivas nucleares fora do território russo desde a queda da União Soviética em 1991, onde essas ogivas ficavam circulando lá pelos países do bloco soviético. É a primeira vez que ogivas nucleares saem do território russo desde 1991 e estão indo para a porta da Ucrânia. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC está claramente acumulando numa cunha. Isso aqui provavelmente agora só vai parar em 27.300, 400, buscar a própria VWAP mensal, que está lá em 27.770. Aqui vai formar um pullback e depois deve migrar para a banda superior da banda de VWAP aqui no mensal, no gráfico de 6 horas, mas ancorado pela banda de VWAP mensal. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.